Bem, eu vou conversar agora com Vânia Trindade. Ela é profissional de educação financeira e empresária contábil. Dois assuntos extremamente interessantes para o nosso dia a dia, para as finanças pessoais, principalmente. Vânia, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo ótimo e um prazer imenso também estar aqui com você. Uma honra muito grande. Bem, educação financeira é algo que todo mundo gostaria de ter tido e não teve, principalmente nós brasileiros. Os índices de famílias endividadas, de problemas de inadimplência no cartão de crédito, só faz crescer. A cada mês que são divulgados, é só crescendo, crescendo, crescendo. Ainda há tempo para resgatar essa questão? Eu digo que sempre há tempo, né? E eu acho que a pegada aí é entender, né? Quais são os meus hábitos de consumo, né? Como é que costuma ser a qualidade do meu consumo? Que comportamento eu tenho em relação a tudo que se apresenta na minha frente, né? Como é que são as minhas escolhas em relação a isso? Então, entendendo assim, se existe ainda jeito para fazer, o que eu penso, né? Que na verdade não é um pensamento meu. Isso existem estudos para isso, né? Eu acho que a gente sempre, as pessoas em geral, e eu me sinto livre para dizer que a gente sempre procura se encostar em uma bengala, né? A gente tem a bengala da inflação, que agora está nas alturas, a gente tem as crises. Se a gente for parar para pensar, quem é da minha geração, quantas crises a gente, né, vem sobrevivendo de tantos anos para cá. Então, a primeira coisa é você entender que essa mudança ela precisa partir de dentro para fora e entender que hábitos eu venho realizando para que eu chegue se eu estou nesse índice enorme de endividamento. E isso nunca vai acabar. Se você for parar para pensar, e se você for olhar todo esse histórico do Brasil, sempre houve endividados. Então, Vânia, é eu uma vejo questão cultural, né? Você está sempre uma questão sob cultural. pressão. Pressão do marketing que tenta desenvolver necessidades, pressão da situação de estresse, afinal de contas, fora as compras de primeira necessidade, a gente Uhum. acaba comprando por carências emocionais. É a fuga da carência emocional, é a compra, principalmente se você tem um cartão de crédito próximo. Então, são Exatamente. várias pressões, né, que esbarram na questão da educação. Tudo bem, eu sei que eu vou ter problema, mas eu preciso resolver o momento agora. E uma compra, de repente, pode resolver. Você não acha? Totalmente. Inclusive, tem Daniel Kahneman, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2002, de Economia. E ele tem um livro, né, que fala Rápido e Devagar. E ele explica muito bem isso, como que o nosso cérebro funciona, né? Que a gente tem dois cérebros. Aquele, o rápido, né, que é responsável pelas minhas emoções, aquilo que me faz tomar decisões agora, e o cérebro devagar, que é aquele racional. Então, existem técnicas, inclusive de método, onde você consegue trabalhar esse cérebro na conquista dessa educação financeira, né? Criando métodos, né? Que inclusive é um que eu aplico, que chama DSOP, né? Que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, esse Você que é profissional da área, me diga uma coisa: o momento para se educar financeiramente seria na juventude, quando começa a lidar com dinheiro, o detalhe da mesada, que na verdade tem um efeito educativo, porque um adulto já cheio de vícios e dependentes da carência emocional não é nada fácil, né? não é nada fácil. Eu sinto isso nas mentorias, inclusive, que eu realizo, onde eu percebo, né? Porque como a gente trabalha com método, e esse método começa pelo diagnosticar, que é o primeiro, que é o D, eu percebo que as pessoas querem pular etapas, elas não querem se deparar com a realidade atual. E isso é incrível, elas vão adiando, elas não conseguem ir para a etapa seguinte, né? Que é o sonhar, porque tudo parte pelos sonhos, e há quem diga que sonhar, ele é algo que você nunca vai realizar. Mas até para você criar metas e objetivos, você precisa saber o que você quer.
Então, assim, respondendo a tua pergunta, essa educação financeira ela precisava acontecer em casa, com os seus filhos, quando criança. Os pais já ajudando aquela criança a entender como lidar com o dinheiro, nas pequenas escolhas. Não dizendo para essa criança, não, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, porque isso desenvolve um outro problema, Uma que é o frustração. fez. Então, dá para você educar, de você conduzir essa criança nessas escolhas. Então, explicar para ela, né, desde pequena, e uma criança, cientificamente aprovado que uma criança, a partir dos 5 anos, ela já começa a entender aquilo que você diz. Então, ajudar essa criança a colocar no papel quais são esses sonhos que ela tem, né? E ajudar essa criança a realizar, abrindo mão de algumas coisas, porque se você não educa uma criança desde pequeno, que não dá para ter tudo na vida, né? Porque esse saber escolher faz parte do nosso desenvolvimento, né? Da nossa maturidade, para que essa criança não seja uma pessoa frustrada que quer tudo quando é adulto e acaba entrando para o endividamento. Por outro lado, a tecnologia ajuda a roda. Você tem que fazer rodar para que o consumo aumente, para que gere emprego, para que gere renda. E isso aí impõe uma série de técnicas altamente modernas, é a propaganda, é o planejamento do marketing de um modo geral, para que você possa ser um grande consumidor. E aí, se você não for, até porque você vive em nichos, né? É vizinho, é parente, é amigo e assim por diante, você acaba se frustrando, não é isso? Exatamente. Eu gosto muito da psicologia, né? A inteligência emocional financeira. E uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é o que é essencial, né? O que a palavra, na verdade, não é nem essencial. O que é suficiente? O que é suficiente para uma pessoa? E não necessariamente, quando a gente ser suficiente, que é pouco, né? Porque a gente confunde, porque quando você acha que o suficiente não é o bastante, a tua régua começa a subir, porque eu sempre vou querer mais prestígio, mais poder, mais dinheiro, e aí cria um grande problema, que é a comparação. Eu quero sempre me comparar e estar melhor que o meu vizinho, com alguém do meu trabalho, e isso cria um grande problema, psicológico, inclusive. Então, assim, aí você pode me perguntar, sim, mas esse suficiente, ele tem um teto para você buscar? É claro que, se você muda de emprego, ou uma pessoa que ganhou na loteria, por exemplo, né? Ela tem ali, vive uma vidinha e ganha na loteria, ela vai sim subir a régua, mas existem estudos psicológicos que dizem que essa pessoa, quando chega no suficiente, né, ela não vai ser mais feliz a partir do momento que ela consegue adquirir mais bens. Então, eu sou da Sim, filosofia que a felicidade nós todos sabemos que não é em torno do ter, né? não é. Seria muito fácil. Exatamente. Então, eu vejo que é isso, assim. Então, qual que é o seu suficiente? Eu acho que isso é uma reflexão que todos nós deveríamos fazer, né? Parar e pensar, o que é suficiente para mim? É relativo, porque uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo, é claro que ela não pode colocar a régua dela igual a alguém que ganha, sei lá, 100 salários mínimos. Então, é esse equilíbrio que faz com que a gente consiga trilhar um caminho de propósito, de prosperidade, porque a prosperidade não necessariamente está ligada ao ter, que foi o que você Vânia, falou. eu li o livro que você escreveu, um capítulo, Empreendedorismo, o Poder da Ação. O que é que fez uma profissional contábil passar para o outro lado do muro, se preocupar com o consumo, se preocupar com a educação financeira? Sabe que isso começou quando eu comecei a me especializar em imposto de renda. E eu comecei a observar o comportamento de várias pessoas, onde eu percebia clientes, no caso, contribuintes, que ganhavam um valor muito menor e conseguiam criar patrimônio, e a gente consegue ver a evolução patrimonial de um ano para outro. E percebia outras ganhando 100 vezes mais, literalmente, que entravam
para o ano seguinte no cheque especial. Isso começou a me chamar a atenção, né? E, naturalmente, eu comecei a me preparar, né, para poder ajudar esses clientes, inclusive a fazerem escolhas, inclusive ajudar a investimentos. Clientes que, inclusive, ganham muito e que o dinheiro está ali na poupança. E a gente sabe que o quanto que isso é complicado. Mas, mais do que tudo, eu acabei melhorando esse meu desempenho, vendo a realidade de muitos clientes, onde eu pude ajudar e continuo ajudando, mas eu trago de uma característica de ter trabalhado em banco. Então, acho que para mim ali fez escola, eu até menciono isso no livro, que a primeira coisa que quando a gente entra num banco, eu não sei se ainda é assim, é assinar um documento que, se você estourar a conta, né, se você entrar no Não vermelho, pode emitir cheque sem fundo, do passado. não pode, você é demitido por justa causa. Hoje seria, não sei, talvez tomar um empréstimo, não pagar e tudo mais. Então, ali eu já comecei a entender que eu precisava, até porque eu tinha pavor de perder meu emprego. Então, ali eu trabalhei muito bem e fui desenvolvendo isso no decorrer do tempo, porque muitas pessoas acham que educação financeira é a mesma coisa que finanças pessoais, e não é. Porque finanças pessoais é a metodologia, é o como você vai chegar lá. Mas a educação financeira é ciência humana, é mentalidade, é disciplina, é sentimento. Se assim fosse, todas as pessoas, os matemáticos, os contadores, que entendem muito bem de planilha, né, estariam ricos. E a gente sabe que a realidade não é essa. E o planejamento financeiro, como é que funciona? Tem um estudo do SPC, na verdade, uma pesquisa, né, que eles foram fazer um estudo da realidade nacional, né, das pessoas. E nesse estudo, nessa pesquisa, eles perceberam que 49% das pessoas entrevistadas não faziam nenhum controle, nem no caderninho, nem na planilha, de forma alguma. Desses 49, 20% mais ou menos falaram assim: eu faço mais ou menos, eu faço mentalmente. Aí a gente pergunta assim: mas o que é esse controle mental? E aí a gente foi estudar um pouquinho mais isso, inclusive a gente brinca na mentoria, é que a maioria controla as grandes contas. O que é? Eu me lembro quanto é a escola do meu filho, eu lembro quanto é o valor do meu aluguel, do meu condomínio, da parcela do carro, da parcela do financiamento, mas eu deixo de controlar as pequenas, É né? saber quanto eu custo, quanto eu vou receber e o que sobra para as pequenas, seria O isso. sobra. Eu gastar menos do que eu ganho. E como fazer isso? Aí eu entro para o método de diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Tudo vai partir por um diagnóstico. Quando você vai fazer um check-up no médico, qual é a primeira coisa que o médico vai te pedir? Aqueles exames laboratoriais, os exames clínicos. Se você não para, e eu sou do método que você não precisa passar a vida inteira anotando tudo em planilha, porque isso é um saco, ninguém consegue. Todo mundo para no meio. Mas você precisa parar para entender aquele comportamento que te leva para outros caminhos. Conseguir diagnosticar, preciso quanto tempo? Um mês, mais ou menos, para quem tem um salário fixo ali. Agora, Vânia, você reconhece que precisa muita renúncia para isso, né? Eu vejo, por Precisa. exemplo, o auxílio emergencial, as filas Sim, imensas e os bancos oferecendo consignado, com juros de sim. Uhum. 3,5% ao mês. E ficam desesperados, né? Não tem nada. Fico. Sabe o que acontece? Aí vem de novo a mentalidade. Se encaixar a parcelinha, eu não penso no todo. Eu não penso que esse juro está levando talvez tanto quanto o cartão de crédito, mas o que importa é a parcelinha. E, novamente, essa parcelinha eu não penso, não conto, porque vou colocando uma parcelinha, outra parcelinha, parcelinha do cartão de crédito. Inclusive, assim, eu provoco as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e se elas forem pegar a sua fatura de cartão de crédito agora, a maior parte são de despesas pequenas. Aquela do R$ 100, 120, que eu vou jogando, e aquilo acaba levando para esse tal endividamento, né? É simples, É uma questão psicológica mesmo, muito psicológica. grande. O que eu lhe pergunto, você hoje faz o que um trabalho de coach, de educação Sim, financeira, você faz um personal.
Como é que o cliente lhe procura? Olha, eu estou numa situação difícil, eu estourei todo. É nesse momento que ele lhe procura ou antes? Eu não quero estourar. Eu tenho clientes de... Primeiro, né, eu faço mentorias em grupo, inclusive vou abrir uma turma agora em outubro, e faço mentorias individuais, né, ou seja, o personal financeiro. Porque às vezes aquela pessoa acha que vai se expor e não quer e tudo mais. Então, a gente abre e consegue controlar, mas mesmo na mentoria em grupo, eu consigo dar um atendimento porque eu tenho um número limitado, né? E aí e tem assim, tem pessoas totalmente endividadas que não sabem como se planejar, não sabem como sair desse endividamento, porque a forma de gerar riqueza, né, não é simplesmente como muitas pessoas acham que é ir para a bolsa e investir e vai ganhar rios de dinheiro, né? A forma de gerar renda, de gerar riqueza, é trabalhando, é no trabalho. Então, até para você gerar riqueza, você precisa o pague-se primeiro, né? E invista, pague-se primeiro e gaste depois. Ou seja, você vai se pagar primeiro fazendo da tua reserva para emergência, para aquilo que você precisa, né? Isso é outra coisa que o brasileiro também não se acostuma, o tal do pé de Não meia, se né? acostuma, não. Então, na mentoria, ele sai da mentoria com pelo menos o orçamento dele traçado depois que ele diagnosticou, porque, na verdade, o orçamento é aquilo que eu quero chegar lá. Eu preciso definir que da minha renda eu não posso gastar mais nesse pote, ou nesse envelope, ou nessa categoria. Então, ele é a meta, é aquilo que eu preciso fazer. E eu vou reavaliar isso a cada 6 meses, ou pelo menos quando mudar alguma coisa. Fiquei desempregado, né? E assim, eu lembrei agora de um ponto, a questão dos sonhos, né? Que inclusive ele está dentro da metodologia que é o sonhar. E uma das coisas que desanda o orçamento de uma pessoa é antecipar sonhos. Eu conheço muita gente que diz o seguinte: não, eu vou comprar no cartão e eu parcelo. Aí o que a gente não pensa, voltando à questão da reserva estratégica, né? Que a gente precisa ter. Quantas pessoas ficaram desempregadas na pandemia? Quantas empresas fecharam? Se você não tem o tamanho da tua pista de decolagem, né, até onde tu tens que ir, você é pego por crises, por desemprego. E isso é um grande problema nosso do brasileiro, que não acontece com o americano. Ele E tem uma... no planejamento ideal, qual é o percentual que deve ir para uma reserva mensal? Muitos educadores falam em 50, 30, 20. No meu método, e assim, eu utilizo um método que não fui eu que criei, né? É de um PhD, né? Que passou por toda a experiência disso. E aí a gente entende que não tem como você aplicar o método 50, 30, 20 para todas as pessoas. Porque existe uma pessoa, por exemplo, que ganha R$ 2.000, né? Mas ele é um jovem, ele mora com os pais, ele não paga aluguel, né? No máximo, talvez ele pague a faculdade dele. Ele pode pegar 50% dele e fazer o investimento. Diferente de uma pessoa que ganha o mesmo valor, que mora em E casa tem alugada, custos, sim. e tem tudo isso. Então, eu volto a dizer, cada caso é um caso. Você precisa olhar para si, olhar para a tua forma né, da qualidade de consumo e delimitar daqui para frente. É Está isso que vai tudo na educação básica, né? O dinheiro é mal apresentado para o brasileiro. para todos nós brasileiros. E é um exercício. E até para mim, se eu não estiver monitorando, sempre, em algum momento, se eu não olhar, eu vou lá no shopping e me acabo nas promoções. Então, é algo que a gente precisa estar o tempo inteiro monitorando. É como você fazer academia, por exemplo, né? Se você começa ali, né, quando você vai começar a academia, você vai para o personal, comprar roupa nova, enfim, né, muda a alimentação. E aí, se você não consegue, logo no primeira semana, muita gente para. É a mesma Não, coisa que é o resultado imediato. Como não que é vem, resultado imediato. E não dá. Então, até na educação financeira, você precisa ser consistente. Você precisa seguir isso por um tempo, porque não adianta você iniciar e daqui a pouco você já está sendo levado por aquela propaganda né, que passou na televisão, por aquela promoção, e aí de novo você sai do trilho. Então, é uma vigília constante. o que eu preciso, realmente eu preciso,
né? Essa análise não é nada Ok. fácil. Não é nada fácil, não. Então, eu acho que o que a gente precisa, para todo mundo, né, para todos nós, é entender que quando a gente vai preparar um orçamento, e poucas pessoas, né, todo mundo, quando vai fazer o seu orçamento, ela não pensa no sonho naquela hora. Todo mundo que tem um salário, ela vai logo dizer assim, não, eu consigo morar dessa casa, eu consigo pagar essas contas, eu consigo ter essas contas de celulares, esse plano de TV, mas elas só se deparam em incluir uma viagem, né, ou adquirir algo, né, que seja para realização pessoal, no momento que elas querem. E não dá para funcionar assim. Eles precisam estar previstos no meu orçamento, porque são eles que vão me motivar a continuar fazendo, senão a gente vira um pagador de conta. E isso ninguém aguenta. Nós não nascemos para isso. Você agora vai rodar de novo, você vai pular um outro muro, você vai tocar uma Sim, fintech de crédito, em que o seu negócio é vender dinheiro. ok. E aí? Uhum. E aí? Como Você vai propósito? procurar saber se o comprador, o consumidor desse seu produto está preparado para tal? Uhum. O nosso modelo de negócio é crédito, sim, consignado, ou seja, o nosso meio para chegar é através das empresas, do empregador dele. E Já garantido, né? já garantido, mas a nossa preocupação como social, a nossa visão é que essa pessoa tenha responsabilidade, ou seja, que seja um crédito sustentável. Então, a educação financeira também ela vai entrar nesse viés. Qual é o Nós vamos percentual que você atribui a crédito sustentável? Depende, porque se essa Se ele pessoa tem já tem outros créditos e assim por outros diante. créditos, então é necessário a gente avaliar, é necessário que essa pessoa entenda que ela não pode sair de um endividamento buscando outro endividamento, né? Porque senão ela nunca sai disso. É necessário que ela venha para a realidade e procure viver dentro daquilo que ela ganha. Se o que eu ganho, se o que essa pessoa ganha não é suficiente para dar aquilo que ela entende que merece ou, né, que vai realizar, ou você vende coisas, né, se você estiver endividado, mas se você não estiver endividado, é se capacitar, é buscar conhecimento, é buscar renda extra, porque só assim você consegue fazer renda, né? Não adianta achar que você vai jogar lá no Bitcoin e que você vai triplicar o teu dinheiro, porque isso é ilusão. A gente vê muitas pessoas se quebrando porque se iludiram com esses players do mercado, A oferta ilusões. tá muito grande, né? Só faz crescer. A oferta, a facilidade. Hoje, para você tirar um empréstimo, é a coisa mais fácil do mundo, né? Sim, sim, sim. E é por isso que Coisa o que endividamento. antigamente eu tinha que ir no banco, sentar, conversar com o gerente, bater o papo, ele ia me analisar. Hoje, com uma tecla, você sabe a minha vida toda, rapidinho. Você, no WhatsApp, você libera, passa o Pix. É tudo tão É, rápido. muito rápido. Agora, sim, para uma camada da sociedade, mas existe ainda uma camada da sociedade que não tem acesso a crédito, a esse crédito que, de repente, vai te dar uma possibilidade de encaixar no teu orçamento. E para essa pessoa que é desbancarizada, que não tem conta, que não tem cartão de crédito, elas caem nessas que acabam, eu chamo de agiotas. Sim. E, enfim, então, como você falou do nosso negócio, é levar para essas pessoas a mesma possibilidade daquele que tem um acesso a uma taxa menor, né? Ou seja, com sustentabilidade, democratizando esse crédito, mas com responsabilidade, né? Ainda Então, tem uma análise de crédito para sim, liberar, sim. tão Até criteriosa quanto antes, não, né? porque, veja, porque assim, existem algumas normas do Banco Central, e agora com a LGPD, eu não posso simplesmente, porque eu tenho acesso a você, a sua vida, eu não posso ir lá no Banco Central e simplesmente pedir, apesar de que eu posso, mas eu vou ter responsabilidade, eu vou responder por isso. Eu só posso entrar, por exemplo, lá no Banco Central, porque nós somos autorizados para fornecer crédito se você me dá uma autorização, né? Então, eu não posso entrar. Mas, assim, para te dizer, a gente tem esse acesso para entender o quanto essa pessoa está comprometida, né? Com as outras instituições. Por isso que vem a autorização do Bacen.
mas eu só posso fazer isso com a tua autorização ou com a autorização daquela pessoa. Mas a partir disso que eu tenho essa visão do todo, talvez eu vou negar, mas não é um negar porque essa pessoa, é porque às vezes ela está tão endividada que eu vou levar ela para o fundo. Isso é responsabilidade. Talvez não seja só não permitir que essa pessoa tenha acesso, mas não permitir que essa pessoa vá mais profundo. Então, isso é um critério que a gente vai ter, né? Que a gente tem. A gente tem uma mesa de crédito que vai validar. Ainda que as fintechs financeiras, elas têm essa pegada de tudo rápido, mas esse rápido não pode ser no tempo de fazer com que essa pessoa se enrole, né? Se afunde, se endivida muito mais. É preciso que haja, sim, responsabilidade. Vânia Trindade, profissional de educação financeira, empresária contábil, muito obrigado por essa aula, por esses detalhes, essas dicas num assunto tão importante e tão interessante, principalmente nesse momento que se vive. Muito obrigado pela entrevista, parabéns e boa sorte aí nos novos negócios. Obrigada, deixar esse insight, né, que as pessoas parem nesse momento para rever, e mais do que tudo, o que é suficiente, se o suficiente é bastante ou não. É a mensagem que eu deixo, e obrigada também, muito obrigada por esse momento e pela oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Um abraço.